Fala galera, que todos vocês tenham um ótimo dia, uma excelente semana. Hoje eu vou falar para vocês de como eu consegui sair praticamente do absoluto zero e conseguir concluir a minha primeira maratona, né, da fila. Pessoal, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês não apenas do trajeto que foi concluir a maratona, mas também como que foi esse percurso, né, de concluir a primeira maratona. Eu não tinha meta de fazer maratona, não tinha meta de fazer 21 quilômetros, não tinha meta de fazer nenhum quilômetro, até que um dia eu realmente coloquei um objetivo na minha cabeça. E vocês vão ver que como uma coisa pequena, ela consegue puxar outras coisas grandes e de grande relevância. Qual que foi ali o início? Por que eu comecei a querer correr? Eu não comecei a correr porque eu gostava. Não comecei a correr porque eu via as pessoas correndo e tinha vontade de correr de forma alguma. Uma coisa que eu não tinha vontade era de correr. Mas o porquê que eu decidi correr? Eu estava com 98 quilos, como eu falei para vocês, e aqui sou eu, com a minha esposa. E eu só consegui enxergar que eu estava acima do peso depois que eu vi essa foto. Depois que realmente eu voltei de viagem com a minha esposa e eu vi o tão grande que eu estava. E quando eu voltei dessa viagem, eu coloquei algo na minha cabeça, que eu realmente todos os dias ia caminhar, pelo menos aqui da volta no quarteirão. E a volta no quarteirão praticamente era 5 quilômetros, né? E aí todos os dias eu fazia, né, essa volta no quarteirão, só que eu comecei a ver algumas pessoas correndo. Eu falei, eu também consigo correr. E aí, de um trajeto, de um percurso até uma empresa chamada Taboca, dava 500 metros. Então eu coloquei o que na minha cabeça? Eu vou correr, vou andar, caminhar 500 metros, e aí eu vou pegar e vou correr 500 metros. Aí é fácil, qualquer um faz. E realmente consegui, né, caminhar como eu já vinha caminhando 500 metros, mas na hora de correr eu não consegui correr 500 metros. Aquilo ali para mim não foi apenas uma frustração, aquilo ali nasceu dentro de mim uma revolta comigo mesmo, o quão indisciplinado eu estava, o quão incapacitado eu estava naquele momento, por causa da minha falta de disciplina, por causa da minha falta de empenho, porque comia emoções, comia de forma ignorante. E ali realmente eu tive uma revolta dentro de mim. E eu falei, não, mano, eu vou correr 500 metros, eu vou correr 1 quilômetro, eu vou mostrar pra mim que realmente tenho capacidade até de fazer um Ironman. E aí eu realmente comecei a me dedicar, comecei a fazer dietas. Não tô falando pra vocês que vocês não devem fazer isso, mas eu não passei em nenhum nutricionista, eu não passei em nenhum educador físico, eu não tô falando que vocês não têm que fazer, tô falando aquilo que eu fiz, tá? Eu não passei. Porque lá atrás eu já vinha, né, muito tempo atrás, vamos colocar aí uns 7, 8 anos, eu era disciplinado. Eu fazia atividade física, eu era muito disciplinado mesmo. Na verdade, os meus pais, uma boa parte da alimentação dos meus pais, eles mudaram porque eu mudei a minha alimentação primeiro. Já fazem praticamente 10 anos que eu não tomo refrigerante, os meus pais também saíram de cara depois que eles viram que eu realmente parei de tomar refrigerante. Então eu era disciplinado. Mas de um tempo para cá eu realmente me tornei totalmente indisciplinado, acarretando essas limitações para mim. E aí eu comecei a correr. Comecei a correr 500 metros. Vou ser bem abrangente para não ficar muito longo o vídeo. Eu comecei a correr 500 metros, consegui correr 500 metros. Comecei a colocar objetivos, micros objetivos para mim, que era correr 1 quilômetro. Consegui. Depois foi 2, depois foi 3, depois foi 4, depois foi 5. Quando eu consegui correr os meus primeiros 5 quilômetros sem parar, eu fui lá e me inscrevi para uma prova, aqui mesmo em Santana de Parnaíba, próximo de onde eu moro. E aí eu fui lá e consegui fazer essa prova em 34 minutos. E aí eu comecei a olhar para trás, falei, poxa, eu não conseguia correr 500 metros e hoje eu consegui correr 34 minutos, uma prova, 34 minutos. Não, 34 não, foi 37, se eu não me engano. Só que antigamente eu não conseguia correr 500 metros. E hoje eu consegui correr 5 quilômetros. Então eu comecei a colocar outros objetivos. Comecei a correr todos os dias, né, de forma também um pouco ignorante, porque se você não sabe, se você correr todos os dias, você consegue, consequentemente, você fica mais próximo de ter uma lesão. E aí comecei a ter canelite, e aí por diante, comecei a me tratar aqui mesmo, aqui em casa, de forma que eu via alguns profissionais falando, né, na internet. E aí eu comecei a me tratar, passei pela lesão, sossegado,
e aí teve outra prova de 9 km. Foi aonde eu fiz também. E aí eu comecei a pegar gosto pela corrida. Comprei relógio. Antigamente não tinha um relógio, não, ia pelo Strava, sem problema nenhum. E aí eu comecei a gostando da corrida, comecei a me desafiando, comecei realmente me descobrindo mais na corrida, posso falar, porque quando você está correndo, você começa a pensar em muitas coisas, você consegue realmente, cara, a terapia, a corrida não é terapia, mas é terapêutico. Isso é verdade, tá? É muito bom a corrida. E aí eu comecei a correr, peguei gosto, aí eu fiz 21, fiz 24 quilômetros, e aí eu coloquei agora na minha cabeça, falei, agora eu vou fazer uma maratona. E me preparei para a maratona, e consegui concluir a maratona. A minha única preocupação em fazer a maratona, né, era eu ficar desidratado, e consequentemente a imunidade cair e eu ficar doente, mas aconteceu isso porque realmente eu segui todos os protocolos. Levei, na minha maratona, eu consumi 10 gel, né? Levei também eletrólitos para poder não ficar desidratado e conseguir concluir a prova. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, pessoal. Todo resultado que você vai ter na sua vida, possa ser em qualquer área da sua vida, qualquer resultado que você quer ter, tudo começa pelo um pequeno passo, pelo pequeno desafio. Aí você fala assim, mas eu quero alcançar aquela coisa que é tão grande, só que às vezes você tem que alcançar aquilo que é pequeno primeiro. E aí você vai galgando, e aí você, consequentemente, você vai conseguindo ali alcançar os pequenos resultados, até você conseguir chegar no seu grande resultado. Assim como foi comigo. Hoje eu não penso apenas em fazer mais uma maratona, hoje eu quero fazer e eu vou fazer o Ironman 70.3, eu vou fazer o meio Ironman e depois eu vou fazer o full. Porque realmente eu peguei gosto, eu gostei de me desafiar. E também tem até um versículo bíblico que fala que nós não temos limite. A única coisa que nos limita é os nossos próprios pensamentos, é os nossos próprios afetos. Se você arrancar os seus pensamentos, seus afetos de limitação, então não tem limite para você. Você entende? Então, pessoal, eu peço até perdão para vocês porque eu não estou muito acostumado a fazer vídeo longo, então às vezes eu não sou bom em roteiro assim, né? Em um script certo, tá? Espero que você esteja gostando desse vídeo. Então, vocês têm que começar primeiramente com micros resultados, para você conseguir alcançar um grande resultado, tá? Então, comece com o seu micro resultado. Talvez você está aí me assistindo e fala assim, poxa, eu não consigo correr 2 km, 5 km. Só que calma, cara. Se você não consegue correr veja se você consegue pelo menos correr 100. Se você não consegue correr pelo menos 1 km, veja se você pelo menos consegue correr 500 metros. E aí vai por diante. Coloque micros resultados, porque o tempo ele vai passar. Só que se você começar pequeno, eu te garanto que com o tempo você vai conseguir alcançar objetivos extraordinários que você outrora nem pensava que você poderia alcançar. Você entende? Então comece primeiro pequeno e você vai galgando até você conseguir chegar em resultados grandes. Não duvide da sua capacidade, não duvide de você. Não se compare com ninguém, não se compare. Uma das coisas que pelo menos para mim, eu acho que é muito benéfico para mim, é que eu não fico me comparando com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que mesmo estando acima do peso, eu não me comparava com ninguém, velho. Eu sempre me amei, eu sempre tive uma autoestima muito grande. Eu tô acima do peso, tranquilo, eu vou reverter a situação, vou emagrecer. Eu tô com problema de saúde, tranquilo, eu vou no médico, ele vai passar algo e eu vou resolver. Eu sempre consigo enxergar soluções para os problemas que eu enfrento, independente do problema que eu possa enfrentar, eu sempre tenho uma solução para ele. E se não tem a solução naquele exato momento, eu sei que Deus vai preparar a solução. Se está acima do meu alcance, eu sei que Deus vai preparar. Se está no meu alcance, eu vou ter que resolver o problema. Então, pessoal, coloque isso na sua cabeça. Não se vitimize, não se compare com ninguém, sem comparações. A única pessoa a qual você tem que se comparar é com você mesmo. Eu comecei hoje a correr. Você tem que ter realmente uma evolução. Você não pode começar a correr e retroceder. Às vezes, sim, para começar a correr, vai se machucar, na nossa cabeça retroceder, mas não é, a gente está se cuidando para a gente poder alcançar resultados maiores e melhores.
Você entende? Então coloque isso na sua cabeça, beleza? E é isso aí, a maratona para mim foi muito gostosa, consegui curtir a maratona bastante. Eu fiquei praticamente 3 dias ali de repouso em casa. Eu não fiquei muito dolorido, só teve só a minha perna direita aqui na parte do joelho que realmente eu fiquei muito debilitado, não vou mentir para vocês, não conseguia nem mexer direito. A perna esquerda de boa, conseguia fazer as coisas que tinha que fazer, mas a perna direita me limitou um pouco, mas depois disso não tive nenhuma sequelas, tá bom? E é isso aí, eu espero que esse vídeo aqui ele sirva para você como motivação e mostre para você através desse vídeo que você também é capaz. Nada é impossível, beleza? Que todos vocês tenham um ótimo dia, uma excelente semana. Espero que tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo e tamo junto. E é só o começo. Se você gostou e chegou até aqui, deixa aqui o seu like, seu joinha e comenta nesse vídeo para eu poder trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Tamo junto e é só o começo. Vambora!